Olá, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Esmirna, nosso pessoal do projeto Futsalva e todos que assistirão essa nova série de estudos bíblicos que iniciaremos nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Assistam aí nossa página do Facebook, do YouTube. Pessoal do Futsalva, compartilhem aí esse estudo, convidem as pessoas para participarem conosco. A nossa igreja, divulguem para que as pessoas, não apenas da igreja, que ainda não estão participando, mas como todos os amigos, vizinhos, parentes, que vocês puderem divulgar essa nova série de estudos. Eu faço esse convite para que os irmãos divulguem bastante. É um tema extremamente importante, sobretudo nesses últimos dias, nesses últimos tempos que temos vivido. Vivemos tempos difíceis e o assunto é muito pertinente para nós, que quanto mais o tempo se aproxima, conforme diz as Escrituras, mais sofreríamos perseguições, mais padeceríamos por perseguições religiosas, privações de culto, privações de toda série de questões religiosas e também as questões espirituais no que diz respeito à imoralidade, ao pecado, a tudo mais. De forma que esse estudo ele é muito pertinente com relação a tudo isso. A palavra de Deus nos garante que viriam tempos difíceis para quem quer prezar por uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual santa, Os tempos seriam difíceis para os cristãos, muitas perseguições, e tudo isso no campo da fé, no campo da espiritualidade. Quando nós tratamos, então, antes de prosseguirmos, o nosso estudo será baseado nessa revista, da mesma linha, Nossa Fé. E agora o tema é A Batalha Espiritual Continua. A batalha espiritual continua. E aqui, então, aqui se propõe essa revista. Como se preparar para as batalhas espirituais, para destruir as obras malignas e expandir o reino de Deus. Como usar as armas espirituais. Repreensão e expulsão de demônios. Objetos trazem bênção e maldição? O uso e consumo de coisas oferecidas a demônios, invasão e saque na casa do valente. Então essa é a proposta. Então a primeira lição hoje nós vamos falar, estamos em guerra. São 13 lições. E depois vem diversidade, evangelização e acertos do movimento de batalha espiritual, examinando o movimento, primeiro ponto, examinando o movimento, segundo ponto, examinando o movimento, terceiro ponto, depois vitória certa de Cristo, depois batalha espiritual e resistência, depois batalha espiritual e proclamação, o erro religioso, o crente versus Satanás, a armadura de Deus, objetos que trazem bênção e maldição e coisas sacrificadas a demônios. Queridos, esse é um assunto bastante polêmico, até de certa forma, dentro do meio evangélico, devido às distorções que há entre algumas igrejas consideradas evangélicas na forma de tratarem a questão da batalha espiritual. Por conta dessas distorções, por conta de heresias que são pregadas em cima desse tema, muitos dos cristãos de outras denominações que são contrárias a esse tipo de movimento, que enfatiza essa questão de expulsão de demônios, com relação a essas questões de batalha espiritual, por conta dos exageros, das heresias desses movimentos, a outra parte, a outra parcela da população evangélica que desacredita disso e que não gosta desse tipo de movimento,
caminha por um outro extremo, caminha pela negligência dessa questão que é a batalha espiritual, as questões de demônios, as questões de que realmente existe uma luta, existe uma batalha que o cristão deve enfrentar e deve estar preparado para enfrentar e deve saber como enfrentar. Então, a igreja ela não pode cair no extremo de ir para o campo da heresia, onde tudo é demônio, tudo é Satanás, tudo é espiritual, aquela coisa de querer espiritualizar tudo e agregar a culpa de tudo a demônios e dizer que tem demônio o tempo todo, em todo lugar, e aquilo a pessoa tem que viver numa constante busca pelas coisas espirituais ali, de ver as ações demoníacas ou seja, essa histeria que não é saudável, não é bíblica, não é isso, mas que a gente deve viver dessa forma, mas a gente deve estar preparado para saber o que a Bíblia fala sobre isso e de que isso é fato, é verdade, que vivemos numa batalha espiritual e como nós devemos trabalhar, como nós devemos tratar e como nós devemos nos preparar para enfrentar isso e o que seria isso, o que seria essa batalha espiritual. Então, sim, existe a batalha espiritual, né? Por isso o tema dessa revista. A batalha espiritual continua, ou seja, isso é uma afirmação tácita, com base na palavra de Deus. A batalha espiritual continua, sim. Continua no sentido de que não é porque Cristo veio, não é porque Cristo morreu, não é porque Cristo ressuscitou, não é porque Cristo ascendeu aos céus e venceu a morte, que a batalha espiritual tenha parado. Não, a batalha espiritual continua. E o texto base de hoje vai nos mostrar claramente isso. Tá bom? Então eu quero convidar os irmãos a lermos Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20, para então introduzirmos aqui esse assunto tão importante. Quando o apóstolo Paulo fala, né, revesti-vos da couraça da justiça, do capacete da salvação, da armadura, da espada, esse traje de guerra, todo esse traje de guerra, de estar preparado para uma guerra, narrado pelo apóstolo Paulo, nós sabemos claramente que ele não está falando de algo físico, de algo literal. Essa armadura, essa espada, esse escudo, né, o capacete, tudo isso se refere a nós nos prepararmos para uma batalha espiritual. Né? A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que habitam as regiões celestes. Então o apóstolo Paulo é bem claro em nos falar que nós temos que nos revestirmos da armadura de Deus para enfrentarmos tudo isso. Então sim, a batalha espiritual continua, independente da vinda, da morte, da ressurreição de Cristo depois da morte na cruz. A gente usa o termo teológico de a igreja militante e a igreja triunfante. O que significa isso? Qual é a igreja militante? É a igreja que milita, de militar mesmo, de guerra, de estar numa guerra. A igreja militante é a igreja que está nesse mundo, militando nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, defendendo o reino de Deus, militando pelo reino de Deus, como soldados. Né? Essa é a igreja militante, que está aqui no mundo, que está aqui na terra. E como eu disse, não é porque Cristo veio que essa militância tenha acabado. Muito pelo contrário. Essa militância só acabará quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda para levar a sua igreja. E aí sim, seremos a igreja triunfante. Se nós morrermos hoje, encontrarmos com Cristo hoje, já passaremos de militante para triunfante. A vitória é certa, mas a vitória é certa para quem
está com Cristo já no reino de Cristo, já no seu reino, já na Nova Jerusalém, né? Não para quem está aqui na terra. Quem está aqui na terra ainda é igreja militante, apesar de saber que já é triunfante também, mas ainda não efetivamente, porque só será efetivado isso quando estivermos na glória com Cristo. Por isso que o Paulo diz, para mim o viver é Cristo, ou seja, enquanto eu viver, eu vou lutar por Cristo. Para mim, viver é Cristo, é sofrer, é padecer, é estar no mundo pregando, ensinando e padecendo perseguições. E o morrer é lucro, é a igreja triunfante. Então, para mim, o viver é Cristo, igreja militante. O morrer é lucro, igreja triunfante. Então, quando morrermos, ou quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, seremos sim igreja triunfante. Enquanto isso não ocorre, somos igreja militante. Então é isso que nós vamos falar nessa série de estudos aí que inicia nesse momento. Tá bom? Então abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20. Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar então para iniciar nosso estudo. Senhor, nós te agradecemos por essa nova série de estudos que iniciaremos a partir deste momento, que trata da batalha espiritual, afirmando à luz da tua palavra que a batalha espiritual continua e nós devemos estar preparados para enfrentá-la. Ó Deus, abençoe-nos e nos ajude pela iluminação, pela instrumentalidade do teu Santo e Divino Espírito no abrir a nossa mente, nos dá o discernimento, a sabedoria, o entendimento da tua palavra. E mais do que isso, que possamos estar dispostos a enfrentarmos essa luta, essa batalha e estarmos buscando o entendimento a cada dia para enfrentar esses dias difíceis que vivemos espiritualmente falando. Nos dê sabedoria e discernimento para entender esse assunto. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos lá. Os irmãos, a gente procurou comprar a revista para todas as famílias da igreja, para que todos possam acompanhar com a revista em mãos, enquanto falamos, enquanto acompanha aí o vídeo, né? Enquanto não podemos nos reunir presencialmente, estamos gravando o vídeo dos estudos, e isso é ruim porque não temos a participação dos irmãos, as perguntas e respostas, né? A participação, né? A relação aí no estudo bíblico que a gente normalmente faria
se estivéssemos nos lares nos reunindo. Mas a revista estando em mãos, eu peço que os irmãos acompanhem. Infelizmente, não tem como comprar revista para todas as pessoas, né, que nos acessarão aí pelo YouTube e Facebook, mas os irmãos da igreja, a gente procurou comprar revista para todas as famílias e a gente pede que os irmãos usem da melhor forma, estudem as lições, se preparem para o estudo, prestem atenção e contribuam depois participando, dando opiniões, falando, contando algum testemunho sobre o estudo e dando a sua opinião. Tá bom? Então, queridos, o primeiro estudo será esse aqui, ó. Estamos em guerra. Estamos em guerra. A batalha, a realidade da batalha espiritual. E o texto base é esse que nós lemos, Efésios 6, de 10 a 20. Então vamos aqui para a nossa introdução. A Igreja de Cristo tem visto o desenvolvimento de um movimento que se tornou conhecido como batalha espiritual, que coloca sua ênfase na luta da Igreja de Cristo contra as forças demoníacas. O crescente interesse desses grupos religiosos em temas como demônios, satanás, maldições, corresponde ao aumento do interesse humano pelo misticismo e ocultismo. Há alguns motivos para preocupações legítimas sobre esse movimento. O principal deles é que nos locais e igrejas em que ele floresceu, foi produzido um tipo de cristianismo em que a atividade satânica se tornou o centro da mensagem. Embora geralmente as doutrinas centrais da fé cristã não sejam negadas, elas vão desaparecendo do ensino e dos cultos, dando lugar aos ensinos sobre demônios, maldições e bestas, produzindo assim um cristianismo deformado. O estudo deste trimestre tem o objetivo de apresentar o ensino bíblico sobre a batalha travada entre a igreja e as hostes das trevas. A lição de hoje dá o primeiro passo nesse sentido, mostrando que, de fato, estamos em guerra. Então, é isso que nós falamos lá, né, aqui antes da introdução, é exatamente isso. Esses movimentos que colocam o diabo mais no centro do culto do que o próprio Cristo, esses movimentos não condizem com a palavra de Deus. Então gasta-se quase que todo o culto para falar de demônios, das ações demoníacas, das hostes do diabo, dos planos satânicos, e para falar então de expelir demônios, e chamam pessoas à frente, endemoniadas, para poder expulsá-las e fazer aquele espetáculo na frente de toda a igreja. E a centralidade do culto, que deveria ser Cristo, a pregação genuína do Evangelho de Cristo, e dizer sim que estamos em luta e que enquanto estivermos nesse mundo temos que enfrentar as adversidades, que temos que enfrentar as questões espirituais, mas com Cristo, centralizando Cristo, o Evangelho, e muito mais do que isso, anunciando esse Evangelho para que as pessoas possam se render a Cristo. O personagem principal do culto tem que ser Cristo, que veio para perdoar os nossos pecados. Então nós temos que falar antes de demônios, antes de questões espirituais. O culto, ele é feito para nós falarmos da mensagem redentora de Cristo e da nossa condição de pecadores, que precisamos do nosso Redentor, que precisamos do nosso Salvador. Ide por todo mundo, pregai o quê? O Evangelho a toda criatura, ou seja, a criação, queda, redenção e glorificação em Cristo, que aqueles que creem em Cristo terão. Este é o espaço para o culto, e isso é o que deve ser pregado no culto. Obviamente que nos estudos, nas palestras ou até mesmo no sermão, devido dentro do texto bíblico que se propõe a isso, caso seja a mensagem do sermão, sim, falarmos disso, das ações demoníacas, de como devemos nos preparar para isso. Mas o culto não é lugar para espetáculo,
de demônios fazerem festas, tomar posse de pessoas, possuir, né, as pessoas, dominar as pessoas e fazer as pessoas babarem, cuspirem, esbravejarem, falarem com voz de demônio. Igreja não é espetáculo para ação demoníaca nas pessoas. Igreja é lugar de pregar o evangelho de Cristo, falar contra o pecado, falar que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e se renderem a Cristo. Quando elas fizerem isso, Cristo é aquele que mais expeliu demônios. Ele não tem problema nenhum em expelir os demônios. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Ele deve ser o ator principal em nosso culto. A centralidade do culto é Cristo. Tá bom? Mas sim, estamos em guerra. Então, primeiro ponto, a realidade da guerra. No momento em que nos tornamos cristãos, entramos em uma guerra. Efésios 6, de 10 a 20, que é o texto que nós lemos. É a convocação para ela, para essa guerra. É importante usar toda a armadura de Deus e resistir com bravura aos ataques incessantes de um inimigo feroz e cruel. É por causa disso que a teologia reformada ensina que a igreja que está na glória com Cristo é a igreja triunfante, enquanto a que está nesse mundo é a igreja militante. Militamos contra as forças das trevas. Diante de uma situação grave como essa, é fácil perceber que é muito perigoso os cristãos ficarem passeando pelo campo de batalha sem saber o que está acontecendo e sem preparo para enfrentar o inimigo. Para nos prepararmos para essa batalha, precisamos entender nossa convocação. Então, primeiro ponto é a realidade da guerra. Como foi dito na introdução, estamos em guerra, né? A batalha espiritual continua. Precisamos entender a nossa convocação para nos revestirmos da armadura, capacete, da couraça, da espada para a guerra. Então, sim, e aquilo que eu disse também no início, a igreja militante, enquanto estivermos nesse mundo, enquanto não estivermos com Cristo, somos sim a igreja militante. Ok? Então, a realidade da guerra. Segundo ponto, a convocação. A igreja encontrará severa oposição espiritual para desfrutar de suas bênçãos espirituais em Cristo. O fato de a igreja ser vitoriosa em Cristo e de estar assentada com Ele nas regiões celestes não significa que todos os seus problemas neste mundo tenham acabado. Ela ainda está inserida, a igreja, né, em um mundo tenebroso, no qual existem hostes malignas, poderosas, que desejam destruí-la. Essas hostes desejam destruir a igreja. Aqui, então, vemos o grande equívoco do tipo de evangelização que oferece às pessoas a solução para todos os seus problemas. Se aceitarem a Cristo, seus problemas serão resolvidos de uma forma milagrosa e instantânea. Na verdade, porém, quando a pessoa crê em Cristo, surgem problemas novos e outros agravam, porque agora ela é a habitação do Espírito, o Consolador, João 16:13. Mas o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Além disso, a sua própria consciência a acusará do pecado e lhe tirará a paz quando desobedecer, o que antes fazia com a consciência tranquila. As manifestações das obras da carne tinham espaço sem conflito espiritual. Gálatas 5, as obras da carne, fruto do Espírito. Gálatas 5, 19 a 21. Agora, depois da conversão, carne e espírito lutam porque são opostos entre si. Gálatas 5, 17. Essa luta não era travada antes. Então, notem, é o que o autor está dizendo, né? As pessoas falam, se você se converteu, todos os problemas acabaram.
espirituais. Não, exatamente o contrário. Antes, o teu pecado não causava problema, você pecava com a consciência tranquila. Agora você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, que é santo, né? O nome já diz, Espírito Santo, e ele te convence do pecado, da justiça, do juízo. Ou seja, ele te convence das coisas espirituais do mal, do pecado, que você deve resistir, que você deve combater. Então é quando nós nos convertemos, ou quando somos convertidos por Cristo, é que a batalha espiritual é travada, se inicia. O que ocorre é que Cristo veio resolver o problema da redenção de seu povo, Mateus 1:21, morrendo por todos os que o Pai lhe deu, João 17:6. Ele fez isso de modo definitivo, tornando-nos herdeiros de uma herança que está guardada no céu para nós, que somos guardados para ela aqui. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Ao mesmo tempo, continuamos vivendo neste mundo caído, com problemas de toda espécie. Sentimos dor e tristeza, choramos. E pior, temos de lutar também com a nossa natureza decaída, que busca ainda dar ouvidos à voz do tentador. Tiago 1, de 13 a 15. É nessa esfera que se trava a batalha espiritual. E esse é um problema que teremos de enfrentar até nosso chamamento ou até o dia final. Efésios 6, de 10 a 13. É a convocação para essa batalha. Observe que a ordem dada ali, né, ou aqui, reflete a ideia de que os cristãos já estão em um combate, mas precisam despertar para essa realidade, que será tratada em outra lição, a questão da armadura, de estar armado. Mas aqui precisa se despertar. Existe essa batalha, precisamos nos armar e nos preparar para essa batalha. Então, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, né? Então, ou seja, nós já somos tudo isso, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando fazemos isso, somos perseguidos. E é aí que a igreja precisa militar. É aí que vem as hostes espirituais do mal, é aí que vem o mundo, é aí que vem os ímpios, todos contra a igreja para querer destruí-la. Então é aí que se dá o campo de batalha. Justamente porque somos nação santa, sal e luz do mundo, tá bom? Povo de propriedade exclusiva de Deus. É justamente por isso que nós enfrentamos as trevas. Letra A. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10. O poder para enfrentar as hostes malignas não vem de palavras mágicas, nem de técnicas espirituais, nem de estratégias mirabolantes, mas de Deus. É dessa força que os cristãos precisam aprender a depender. Quanto maior sua comunhão com Deus, maior sua força espiritual. Então isso é básico. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Como que nós vamos fazer isso? Nos fortalecermos? Quanto mais perto de Deus, mais preparados para enfrentarmos a batalha espiritual estaremos. Letra B. Revestivos de toda a armadura de Deus. Versos 11 e 14 desse texto base. A partir do verso 14, Paulo descreve toda a armadura de Deus. Aqui ele apresenta as razões para os cristãos se revestirem dela. O primeiro motivo é para ficardes firmes contra as ciladas do diabo. O propósito da armadura é que a igreja se mantenha firme. O inimigo prepara ciladas ardilosas. A armadura de Deus protege os cristãos contra elas. Então, primeira coisa, revestivos de toda a armadura de Deus. Como nós nos revestimos dessa armadura de Deus? Dissemos que é claro que isso não se trata de algo físico, real, literal. Como que é nos revestirmos desta armadura de Deus? O que é a armadura de Deus?
É a palavra de Deus e a nossa comunhão com Deus. É assim que nós nos armamos espiritualmente. Lendo a palavra, conhecendo as Escrituras, o poder de Deus e orando, estando em íntima comunhão com Deus. Né? O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, em certa ocasião, diante de uma situação de um jovem endemoniado: esta casta não sai a não ser com oração e jejum. Então tem essa íntima comunhão com Deus, em oração, em jejum, o conhecimento das Escrituras para poder enfrentar as hostes espirituais. Essa é a armadura de Deus, que nós precisamos nos revestir dela. Os irmãos se lembram quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, como que ele vinha com as suas ciladas, ele vinha com palavras de Deus, ele vinha com a Escritura, tentando a Cristo para ceder e dizendo que aquilo não era uma tentação, aquilo era o que dizia as Escrituras. Mas Cristo confrontava com a própria Escritura, dizendo sim, que aquilo não procedia de Deus, que aquilo vinha do diabo. Então, Cristo resistiu porque ele conhecia a palavra de Deus. E ele se preparou com jejum e oração durante 40 dias e 40 noites, para então ser conduzido ao deserto para ser tentado. Então, para sermos tentados pelo diabo, precisamos estar preparados. A segunda razão é que nossa luta não é contra a carne ou sangue. Os cristãos não estão sendo atacados por outros seres humanos, contra os quais devam reagir com armas humanas. Nossa luta não é contra meios de comunicação que tentam nos difamar e induzir ao erro, nem contra os hereges que entram sorrateiramente nas igrejas para tentar sufocá-las com seus falsos ensinamentos. Em última análise, nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Diante disso, a igreja só pode resistir se usar corretamente as armas espirituais dadas por Deus. Notem que ele disse aqui: a nossa luta não é contra os homens, não é contra governantes, não é contra pastores, hereges. Não é em última análise. Em última análise, a nossa luta é contra as forças espirituais. Porque o diabo usa os ímpios, o diabo usa pastores, hereges, falsos mestres, falsos profetas, usa governantes ímpios que estão totalmente alinhados com projetos satânicos de destruição em massa. Então, é o diabo, as forças espirituais do mal, que em última análise nós lutamos contra elas. Mas nós lutamos contra ela enfrentando esses instrumentos do diabo, que se revelam contra toda a autoridade de Deus, contra toda a santidade de Deus, vem com toda a impiedade contra Deus. Então, em última análise, contra as hostes espirituais, mas no campo da batalha contra pessoas usadas pelo diabo, que o diabo não vem encarar a gente pessoalmente, de frente a frente. O diabo, os anjos caídos são espíritos. Eles não vêm aqui combater com a gente, falar com a gente, discutir com a gente, debater com a gente pessoalmente. Eles usam pessoas para fazerem isso, para serem instrumentos dele. Assim como nós somos instrumentos de Deus, que é Espírito, né? Para combater, eles usam pessoas que são instrumentos dele para fazer isso. Então, na primeira análise, a nossa luta é sim contra pessoas, contra ímpios, contra falsos mestres, contra os governantes, contra incrédulos, contra ímpios, contra adúlteros, sodomitas, ladrões, roubadores, feiticeiros, tudo isso. Em primeira análise, contra pessoas. Mas temos que saber que, em última análise, não é contra eles mesmo que nós estamos lutando, mas sim como contra aqueles que os usam para isso. A terceira razão é para que possais resistir em dia mau. Na verdade, nesse mundo caído, todos os dias são maus. Capítulo 5, verso 16. Mas alguns são piores que os outros. O dia mau é aquele período em que os poderes malignos
tem mais oportunidades para atacar a igreja em geral e os crentes em particular. Todo crente verdadeiro já passou por um dia mau, aquele momento em que se tem a impressão de que todas as forças malignas estão voltadas contra ele para destruir sua vida, seu casamento, sua conduta moral, seu relacionamento com Deus, sua confiança na providência de Deus, sua certeza de salvação. Até mesmo um homem justo e temente a Deus, como Jó, conheceu esse dia. Queridos, como nós temos visto pessoas caírem, desistirem da caminhada na fé, porque foram seduzidas. Não estavam preparadas espiritualmente para resistir ao dia mau. Ao dia em que o diabo vem com suas sutilezas, usando pessoas, usando sistemas, usando tecnologias, usando tudo isso para nos seduzir, para corromper-nos, para desmoralizar, para denegrir a nossa fé, para ir minando a nossa fé. Então ele vai usando tudo isso, todas essas coisas. E o resultado é crentes enfraquecidos, crentes desanimados, crentes prostrados, crentes saindo da igreja, apostatando da fé, saindo, ficando enfraquecidos. E aí vão sofrer no mundo. É claro que a gente crê, né, na eleição, a gente crê na obra redentora de Cristo por essas pessoas. Mas como essas pessoas sofrem na mão do diabo, como essas pessoas padecem por não estarem fortalecidas em Deus, não se santificam, não se guardam, não desenvolvem a sua salvação, não crescem no conhecimento e na palavra de Deus, aí o diabo usa como tapete, pisa em cima e tira da igreja, aí esfrega, leva para o mundão, e a pessoa sofre, a pessoa padece. Aí se ele é de Deus, se ele é um eleito, se ele é um escolhido de Deus, a gente sabe que Deus há de prover para que ele entenda, como o jovem, né, lá da parábola, o filho pródigo, ele vai se arrebentar no mundo e um dia ele vai se arrepender e vai voltar para Deus. Mas quanto padece aqueles que não se fortalecem, aqueles que não se revestem, aqueles que não estão preparados para o dia mau, para a cilada, e vão sendo seduzidos pelo diabo, cada dia. Então é contra isso que nós temos que lutar, para que isso não venha a ocorrer conosco. Terceiro ponto, os perigos do combate cristão. Há alguns perigos relacionados a esse ensino bíblico, que precisam ser levados em conta pelos cristãos. Esses perigos se tornam especialmente reais quando os cristãos perdem a sobriedade do ensino bíblico. Letra A, primeiro perigo. O primeiro é a tendência de ver o diabo em todos os lugares, atribuindo a ele mais do que é devido, responsabilizando por ações e atitudes que, na verdade, são nossas. Somos responsáveis diante de Deus e da sociedade pelos pecados que praticamos. Então, é claro que nós somos seduzidos muitas vezes pela tentação de Satanás. Mas Tiago vai dizer que o pecado que nós cometemos é pela nossa própria cobiça, quando esta nos seduz e atrai. Então, ao ser tentado, cedendo, caímos e somos tentados pela nossa cobiça. Poderíamos ter resistido, resistido aquilo. Não posso atribuir o meu pecado a Satanás. Ah, não, eu pequei porque foi Satanás em mim. Não foi eu que fiz, não, foi Satanás. Não, você foi tentado, mas pela sua própria cobiça. Se você não cobiçasse aquilo, o diabo não teria como usar aquilo contra você. Então a culpa sim é tua de não estar preparado e ter caído nas armadilhas do diabo. Não culpe o diabo pelos seus pecados. Culpe a si mesmo. Porque se você é um cristão, você possui o Espírito Santo dentro de você, que te convence do pecado, da justiça e do juízo e te dá todas as condições de você resistir a Satanás, como Cristo resistiu ao diabo no deserto. Então, culpe a si mesmo pelos seus próprios pecados. Então, não coloque a tua visão só no diabo. Letra B, segundo perigo.
O segundo perigo, igualmente real e danoso, é reagirmos a essa tendência diabolizante, colocando-nos no outro extremo. Isto é negligenciando a realidade não apenas da batalha espiritual, mas também a realidade da existência do diabo e dos demônios. Há muitos cristãos que negam a possibilidade de possessão demoníaca hoje e explicam os casos de possessão em nossos dias em termos de desvios mentais, distúrbios psicológicos, esquizofrenias e etc. É claro que essas condições físicas e psicológicas são reais, mas elas não podem explicar todo o comportamento anormal que existe no mundo. Quando passamos a explicar a miséria, a desgraça, as guerras e a violência deste mundo exclusivamente em termos naturais, tornamo-nos semelhantes ao mundo moderno secularizado, que não crê na existência de forças malignas. Pecamos por nós mesmos e somos responsáveis pelo nosso pecado, pois nossa natureza é corrompida, inclinada ao mal. Mas os seres malignos que odeiam a igreja querem nos levar a pecar com frequência e gravidade cada vez maiores. Então é isso que eu disse. Se um extremo é colocar a conta no diabo, que eu peco porque o diabo que está fazendo aquilo em mim, portanto a culpa não é minha, por outro lado, há o outro extremo de achar que, o meu problema é distúrbio psicológico, eu estou com algum problema aqui de desvio, alguma esquizofrenia, que é isso que o mundo coloca, né? A pessoa está praticando atrocidades, entendeu? E eles não consideram o campo espiritual, é tudo ali fruto da mente da pessoa. Ela não está sendo induzida por ninguém, não tem nenhuma força espiritual ali por trás daquilo, induzindo aquela pessoa aquilo. Não. Tudo é a pessoa que é só ela que está fazendo por ela mesma. Não. As duas coisas são verdadeiras. Como eu disse antes, é o diabo que nos seduz, é o diabo que nos tenta pela nossa própria cobiça, quando esta nos seduz e atrai. Mas o diabo está ali, fomentando, querendo... ele disse aqui, né? Os seres malignos que odeiam a igreja querem nos levar a pecar com frequência e gravidade cada vez maiores. Então, quanto mais você quiser viver, né, uma vida santa, piedosa, padecerá perseguição. De que tipo? Espiritual. O diabo vai querer fazer você cair cada vez mais. Vai querer que os seus pecados sejam cada vez mais graves. Então, as duas coisas são verdadeiras. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados, porque podemos resistir por meio de Cristo, por meio do Espírito que habita em nós. Mas o diabo, sim, está por trás disso, está nos seduzindo, está nos atraindo, buscando a quem possa devorar, ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Letra C, terceiro perigo. O terceiro perigo é para pensarmos que o conceito moderno de batalha espiritual seja algo totalmente novo, algo que o Senhor revelou somente a esta geração. Bem, na verdade, há muita coisa no moderno movimento de batalha espiritual que não foi ensinado pelo Senhor nem por seus apóstolos. Há muita coisa nesse movimento que simplesmente não é encontrado na Bíblia. No entanto, o tema do conflito entre a igreja e os poderes das trevas não é novo. Está revelado na Bíblia há muito tempo. Então, queridos, isso não é coisa agora dos últimos dias, desse movimento, como eu disse, dessas igrejas que fazem esses movimentos. É claro que a gente não vê esse tipo de ação, né, descrito no Novo Testamento, na igreja primitiva, que houvessem igrejas que praticavam esse tipo de coisa que a gente vê hoje. Esses movimentos aí que dão espetáculos do diabo dentro da igreja. Mas, com relação ao ensino de que a batalha espiritual existe a verdadeira, isso sempre teve na Bíblia. Não é nada novo. Não é porque estamos agora mais próximo do fim do que a igreja de antes. Não. Isso é bíblico, antigo, né? Desde que o mundo é mundo, a batalha espiritual existe. Letra D, quarto perigo. O quarto perigo é pensarmos
que os métodos do moderno movimento de batalha espiritual são uma saída fácil para os problemas que nos afligem. Muitos certamente gostariam de resolver seus problemas de temperamento, hábitos pecaminosos, opressão econômica, língua maligna ou pensamentos impuros, simplesmente repreendendo e amarrando demônios. O caminho apresentado na Bíblia, porém, é o da santificação, o uso dos meios de graça. Em vez de amarrar demônios, precisamos amarrar a língua maliciosa, a cabeça vazia, os olhos cobiçosos. Lembrando que essa revista aqui, o autor aqui, ele se baseia no livro, na obra do reverendo Dr. Augusto Nicodemos, que fala sobre batalha espiritual. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala muito isso, né? Ele fala assim, quer saber se você realmente é crente? Se você realmente está cheio do Espírito Santo de Deus? Se você realmente está fortalecido no poder do Senhor? Se você é um homem, né, poderoso na fé? Se você é cheio do poder de Deus? Perceba-se pelo jeito de você tratar a sua esposa. Perceba-se pelo jeito de você tratar a sua família, seus filhos. Perceba-se pelo jeito de você pastorear a igreja. Perceba-se pelo jeito de você liderar a igreja. Perceba-se pelo jeito de você congregar na igreja. Perceba-se pelo jeito de você se relacionar com as pessoas. Perceba-se nos seus atos, de como você compra, de como você vende, de como você adquire riqueza, de como você procede no seu dia a dia. Então, se você quer mostrar o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder de Deus, não é dentro da igreja, dando galopes, pulando, saltando e se revirando e vendo aquelas manifestações demoníacas. Não é amarrando o demônio. Você não tem poder nenhum de amarrar Satanás, de amarrar para que ele haja, para que ele te seduza no dia a dia. É controlando a tua língua, é lutando contra as suas próprias cobiças, é lutando contra a sua própria tentação. E o diabo vai estar sempre ali te tentando a isso. Você não vai amarrar demônio nenhum, não. Para chegar lá, o diabo está amarrado aqui, ele não vai fazer mais nada comigo. Lê do engano, isso não é bíblico. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sim, ele está nesse território, o mundo jaz no maligno. Ninguém consegue amarrar Satanás, não. Ele está controlado, amarrado por Cristo, sim, por Deus, sim. Ele está sob o domínio, ele já foi vencido na cruz. Mas ele está agindo no mundo, buscando a quem possa tragar. Ele continua agindo no mundo. Claro que debaixo, não vitorioso, claro que debaixo da soberania de Deus. Mas ele continua agindo e tentando. E é para isso que ele foi posto. Ele é um instrumento de Deus. O diabo, ele está agindo dentro da sua natureza, dentro daquilo que lhe é próprio, matar, roubar, destruir, o pai da mentira, mas ele está sob o serviço divino, sob a autoridade de Deus. Tudo o que ele faz, ele está debaixo da autoridade divina. Ele é instrumento de Deus dentro daquilo que lhe é próprio para tentar, para mentir, para seduzir, para fazer com que as pessoas caiam, que entrem em tentação. Ele não seduziu a Cristo? Ele não tentou a Cristo? Então sim, ele está nos tentando, ele está buscando nos seduzir. E por que Deus permite isso? Para que aí se revele realmente aqueles que são de Deus, para que aí se revele aqueles que realmente buscam a Deus, para que aí se revele aqueles que de fato temem a Deus e que se santificam e que buscam, que estão vigilantes, que estão orando. Então, o diabo é instrumento de Deus para nos fazer buscar a Deus, para nos fazer orar a Deus, para nos fazer estar em íntima comunhão com Deus, temendo a Deus, para resistir ao diabo, suas tentações, os seus maus desígnios. Tá bom? Então, sim, em vez de amarrar demônios, precisamos amarrar a língua maliciosa, a cabeça vazia, os olhos cobiçosos. Precisamos nos santificar. Quarto perigo, então, é pensarmos que os métodos modernos do movimento é que vão fazer o diabo ficar preso e amarrado. Não caia nessa falácia.
Ele vai estar aí, ele vai estar nos seduzindo. Conclusão, queridos. No mundo inteiro, as pessoas enfrentam o fracasso ao tentarem lidar com seus problemas morais. Problemas como violência, guerras, fome e corrupção afligem a humanidade desde o seu surgimento. A razão para isso é que, além de sua própria inclinação para o mal, há um poder maior que o ser humano que o assedia. Embora o ser humano seja mesmo o responsável pelos seus atos, existe um poder maligno que o influencia e contra o qual a igreja é convocada a lutar com a armadura de Deus e a graça de Cristo. Então, concluindo, é isso. As pessoas enfrentam fracasso, tentarem lidar com seus problemas morais, guerra, violência, fome, corrupção. Tudo isso aflige, a humanidade. Qual é o motivo? Qual é a razão disso? A nossa própria cobiça, o pecado que habita em nós. Sim, é a nossa própria natureza caída, terrena, pecaminosa, que vai cobiçar essas coisas. O diabo ele é apenas um instrumento para aguçar, para tentar que você use essa cobiça para pecar contra Deus. E aí é onde entra a batalha. Vamos resistir a essas ideias de Satanás, que é mais forte do que nós. Lembre-se, Satanás é mais forte do que nós. Só conseguiremos derrotar Satanás se estivermos revestidos, se estivermos armados com o poder de Deus. Eu não me armo com as minhas próprias forças. Eu me armo com a vestidura de Deus, com o armamento de Deus, com as forças espirituais de Deus, para resistir às forças espirituais de Satanás. Então, somente assim, e isso eu já disse, como que nós nos armamos? Leitura da palavra, oração, vida com Deus, jejum, comunhão, abstenção das coisas, fugir da aparência do mal, não se colocar na beira do abismo para tentar resistir à queda. Não, é estar andando a quilômetros de distância do abismo. Cuidar daquilo que vemos, cuidar daquilo que olhamos, cuidar daquilo que vestimos, cuidar daquilo que assistimos, cuidar daquilo que praticamos, cuidar das companhias que andamos, das influências que temos. Isso é fugir da aparência do mal. Isso é lutar. A luta começa com a prevenção. A luta começa com eu me abster das situações que me podem colocar em perigo, em risco. Então, queridos, é isso. Vamos para a aplicação. Você consegue identificar pontos de sua vida em que a batalha espiritual é mais renhida? Consegue identificar pontos na vida da Igreja de Cristo em que a batalha é mais avassaladora? Ao identificar esses pontos, o que você deve fazer? Então, a primeira coisa é identificar os perigos. Precisamos identificar. A gente só consegue derrotar o inimigo quando nós o identificamos e o conhecemos. A gente conhece suas forças e as suas estratégias, e como que ele age. Então precisamos conhecer. E a pergunta é, você tem observado isso? Qual é o campo da sua vida em que você está enfrentando uma batalha espiritual? Você já conseguiu identificar isso? Ou você está levando como se... não tem nenhuma batalha aqui não, isso é normal. E vai levando como se não tivesse uma batalha para enfrentar. Então, é aquilo que a gente sempre diz. Se a sua vida espiritual estiver muito tranquila, se você estiver muito bem no mundo aqui, se você estiver vivendo tranquilo, praticando tudo e nada está pesando na tua consciência, nada está te incomodando, você não está travando batalha nenhuma, está tudo bem, maravilhosamente bem, significa que está tudo muito mal. Está tudo muito mal. Significa que provavelmente a tua mente, a tua consciência esteja cauterizada. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus,
Quanto mais perto de Deus nós estamos, em busca de oração, em oração assídua, em devocional, em leitura da palavra, em viver para o reino de Deus neste mundo, quanto mais nós nos dedicamos a pregar o Evangelho, a fazer discípulos, a levar pessoas a Cristo, quanto mais nós nos devotamos à obra de Cristo, mais nós vamos sendo perseguidos pelas hostes de Satanás. O apóstolo Paulo disse: aquele que quiser viver piedosamente padecerá perseguições espirituais, será tentado, será perseguido, será afligido, será escarnecido. É assim que é a vida do crente verdadeiro aqui na terra. Sendo sal e luz do mundo, você padecerá perseguição. Você será ainda mais tentado. Então, nós travamos uma batalha espiritual quando queremos viver piedosamente. E somos chamados para isso. Por isso, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Deus abençoe, possamos continuar aí e teremos muitas lições importantes para frente. Vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio que tivemos aí de estudar a sua palavra. Senhor, nós te louvamos por essa revista. Nós te louvamos por essa palavra, por esse estudo, por esse tema tão importante. Sobretudo, Pai, nesses dias difíceis que enfrentamos. Uma batalha espiritual acirrada, que cada dia aumenta mais. Quantos projetos de leis, quantas ideologias satânicas, malignas, ó Pai, nós temos visto, ó Pai, na nossa sociedade. Quanta distorção da verdade, dos papéis de homem, mulher na sociedade, de ensinos nas escolas. Ó Pai, quantas aberrações, quantas prostituições da Tua palavra têm sido proclamada a plenos pulmões. Cada dia mais as pessoas estão querendo tirar Cristo da centralidade das pessoas. Cada dia mais as pessoas estão querendo anular o sobrenatural. Cada dia mais as pessoas estão querendo anular que Deus existe. Cada dia mais o mundo querendo se declarar ateu e querendo que todos se declarem ateus. Meu Deus, como nós temos sido perseguidos, como os nossos lares têm sido afrontados, como a sociedade tem sido seduzida para viver, ó Pai, nas práticas do mal, do diabo, sendo seduzidos por Satanás, através desses governantes, através desses líderes, através de líderes heréticos, de pastores, ó Pai, falsos mestres, falsos profetas. Como, Senhor, os ímpios, ó Pai, têm seduzido, como o diabo tem agido de forma mais reveladora, Senhor, mostrando cada dia mais a sua face. Nos ajude, ó Pai, a enfrentar esse mal desses tempos modernos, desse mundo pós-moderno, deste mundo pós-cristão, dessas ideologias demoníacas que nos têm assolado. Tenha misericórdia do teu povo. Desperta a tua igreja. Abre os olhos, a mente, o coração. Desperta para a vida de oração, para que a tua igreja se revista no conhecimento da tua palavra, para que se prepare para esses dias maus. Tenha misericórdia do teu povo, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Mas na certeza de que tua igreja é vitoriosa, a igreja triunfante já é, ó Pai, quando fomos recebidos pelo Senhor na glória. A batalha é do Senhor. Nós só precisamos estar em Ti para estarmos vencendo todo esse mal. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Grande preço Cristo deu.
servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra,